Amém? Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Você está feliz? Você está triste? Você quer dinheiro? Ah, isso você quer, né? Quer ter uma vida certinha aqui diante de Deus? Quer ir para o céu? Quer ficar? Olha, que sorte. Tem um pastor amigo meu, ele fica fazendo um monte de pergunta. De repente ele fala assim, vamos para o inferno, todo mundo, aleluia. Por que eu estou pregando aqui em cima hoje, hein? Nem sei. Deus falou para mim subir, eu subi. Eu vou falar uma coisa para você, daqui de cima é diferente, né? Eu gosto de pregar embaixo porque aí você fica mais à vontade, mas aqui em cima é meio esquisito. Estou sentindo uns arrepios aqui em cima, só Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Hoje eu quero falar sobre transformando crise em oportunidade. Lembra que eu estou a semana inteira falando sobre isso e hoje eu vou pregar sobre isso, tá? Josué 15, versículo 19. Josué 15, do 13 ao 19. Vamos assim, é melhor, tá? É o quinto livro. Abriu, depois de Deuteronômio, é Josué. Acharam? Amém? Quem está procurando, espera um pouquinho. Hã? 15 e 13. Amém? A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio da tribo de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb 3 dos filhos de Anak, Sessai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. O 15. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome da-se era Kiriat-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otoniel, filho de Quinás, irmão de Caleb, esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então, e Caleb lhe perguntou: o que você deseja? Ou o que você quer? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela falou para o Otoniel: vai lá, fala para o meu pai. E ele. Por que será que toda mulher tem que mandar, né, velho? Mandou ele lá, ele não foi, irmãos. Mas ela tomou uma atitude. Eu não quero falar sobre Axa. Eu quero falar sobre o que Deus vai fazer, transformando crise em oportunidades. Amém? Vou fazer que nem os irmãos sentem dando glória a Deus. Aleluia. Toda crise é uma oportunidade que temos de crescer. Toda dificuldade nos faz crescer. Na dificuldade, nós mostramos o nosso potencial. Preste bem atenção. Quando manifesta uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Desesperar. Mas nós, dessa manhã, vamos aprender a mover a nossa fé
através dessas experiências incríveis que nós temos. São experiências que passam no nosso dia a dia e nós não conseguimos entender por que nós temos tanta dificuldade assim. Axa, Otoniel, Caleb moravam numa terra chamada Negueb. Negueb, você sabe que é um deserto. Não chove, terra seca, rachada, não se planta nada. Porém, uma vez por ano, as nuvens vão em cima do monte do Negueb e formam um tipo de uma neve, e o sol sai e a Bíblia fala que a água derrete o gelo e ela vai entrando dentro das fissuras, dentro dos rios que estavam secos, e vão começar a florescer, irmãos. E começa a florescer. E aí é o lugar onde a maior parte de Israel tem plantação e também tem alimento. Otoniel e Axa se encontravam numa situação muito delicada, porque eles receberam uma terra próspera. Amém? Amém? Quem está aqui, diga glória. Eles receberam uma terra boa. Amém? Uma terra. Irmãos, quando se fala terra seca, você já imagina assim, não tem nada. Mas é a verdade, não tinha nada mesmo. Mas quando ela recebeu essa bênção do pai, a primeira coisa que ela fez não foi rejeitar. Quando nós estamos na luta, quando nós estamos assim na terra seca, nós não vemos assim nada, nós não vemos acontecer nada, só sol, sol, sol. A gente pensa assim, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o mundo. Vamos parar de ir na igreja, vamos parar de orar, vamos parar de fazer um monte de coisa. Ela não, irmãos. Ela foi na pessoa certa. E quem era a pessoa certa? Caleb, o pai. O pai deu, não foi? O pai deu. E ela foi requerer bênçãos. Para desfrutar das bênçãos de Deus, no meio das crises, primeiro nós temos que fazer o seguinte: viver um meio de que essa seca se transforme em bênção para a nossa vida. Às vezes nós não estamos orando o suficiente, não é isso. Às vezes nós não estamos lendo a Bíblia, também não é isso. Nós não damos dízimo, não damos oferta, não é nada disso, irmãos. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos passar por uma terra seca. Tá? E o que ela fez? A Axa nos ensina o seguinte, que é possível transformar crise em oportunidade. Primeira coisa, confie no Pai. Repete para mim, comigo. Confie no Pai. Fala de novo, bem forte. Ela foi na pessoa certa, sabia que não negaria a ela a bênção. Olha, quando você precisar de alguma coisa, não vai na minha casa, não vai na casa da fulana, nem da ciclana, nem na casa do André, nada. Vai direto ao Pai. É o único que pode solucionar o nosso problema e fazer a nossa terra seca se transformar no Negueb. Devemos confiar que Ele não vai nos negar bem algum. Se Ele deu, automaticamente Ele vai cuidar. Quer bênção? Vai para o Pai. E esses dias eu estava orando e o Senhor falou algo no meu coração. A gente fala assim, ai Senhor, teu sangue tem poder, nos abençoa, porque o teu sangue tem poder. Irmão, sangue é só para perdão de pecado. O nome de Jesus é para remissão, para alcançar bênção, para libertação. Então é o seguinte, esses dias eu estava orando, o Senhor falou comigo, antes de você pedir para Ele, peça para mim, porque é de mim que vai para Ele. É de mim que sai para Ele. Então é Pai, em nome de Jesus, tá? Aí a gente recebe. Voltando aqui. A primeira coisa que ela fez, ela falou para o marido dela, vamos lá falar com meu pai. Foi? Amém? Não.
Ela falou, Toniel, faz o seguinte, filho, vai lá pegar um negócio lá pro meu pai. E ele deve ter falado assim, tô tão atarefado. Vai você. Que o seu pai é mais maleável quando você pede. Deus é mais maleável quando você pede. Ele fica esperando. Olha, eu tenho pessoas na minha família que quando vai pedir alguma coisa assim impossível, pede para o pai. Pai, onde você está? Estou aqui. Pai, então faz isso, eu faço. O pai faz. Aí, mas por quê? Porque é minha filha. Porque é meu filho. O pai faz tudo para o filho. Ó, aleluia. Então a Axia foi lá. E ela foi aonde? No pai. E o pai disse assim para ela: primeira coisa, antes dela chegar no pai, o que ela fez? Ela desceu do jumento. Descer do jumento significa me humilhei diante de Deus. E depois que se humilhou, Deus disse assim: o pai disse, o que você quer? Então, nessa manhã, eu quero que você também entenda que se humilhar não é triste, não é desagradável. Se humilha diante de Deus. Senhor, não sou nada, não tenho nada, mas eu sei que o Senhor tem algo para me dar. E nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor reverta essa terra seca para que eu possa prosperar na minha vida em todas as áreas. Não estamos sozinhos nessa guerra, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa terra seca. Temos um Pai que é dono de todas as fontes. Olha para quem está perto de você e diz assim: você tem um Pai que tem fontes inesgotáveis para a nossa vida. Para a nossa vida. Eu, se fosse você, aplaudir o Senhor agora. Aleluia. Oh, glória. O pai, Caleb, disse assim: o que você quer? O que você quer? Eu quero um presente. O Senhor me deu uma terra seca, eu não rejeitei. Quando a luta vem, a primeira coisa que a gente pensa é desistir. A terra seca, ela pode se transformar do dia para a noite. O choro pode estar, como é que é? A gente tem que ter uma alegria amanhã, irmãos. Hoje você vai aprender que hoje Deus está te dando uma oportunidade de você se humilhar diante dele para que ele possa abrir as janelas dos céus. O nosso Pai é assim. Ele nos dá além do que nós pedimos ou pensamos. Está escrito lá em Lucas 11, do 9 ao 13. Você lê na sua casa, Lucas 11, do 9 ao 13. O problema é que nós, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus não como filho. Nós nos aproximamos de Deus como um empregado. Você já pensou, irmãos, quando nós chegamos até Deus, a gente vai como filho? Não, a gente vai como pedinte. Pedinte. Dá para o senhor dar? Dá para o senhor dar para mim? Dá para o senhor abrir? Dá para o senhor resolver? Pai, nesta manhã, eu, teu filho, quero te pedir, abre as janelas dos céus. Peça como filho, não como um bastardo, ou então como uma pessoa, assim, um empregado. Porque o empregado, irmãos, quando pede para o patrão, ele pede, o patrão dá, porque tem que dar, né? Ah, tudo bem. Mas não, filho não. Filho é assim. Você lembra do filho pródigo? O pai, me dá a minha herança aí. Tó, filho. O pai falou, ai, tribuloso. Não, o pai ficou aguardando ele voltar. E quando ele voltou, o pai falou, aham, é? Não. Recebeu, beijou, deu roupa nova, fez até um churrasco. E
Tem gente que está com vontade. E aí, irmãos, nós somos a mesma coisa. A gente faz as coisas erradas e aí nós pensamos, ai Deus, e agora? Venha para Jesus. No nome do Pai, Ele vai te dar todas as coisas. Não fica como empregado, irmãos. Fica como filho. Não murmure no meio da crise. Isso é terrível, irmãos. Murmurar no meio da crise, isso é terrível. Isso afasta as bênçãos de Deus. Deus encolhe as mãos. Não, Ele só fica esperando você se humilhar. Senhor, é verdade, olha, sabe, eu pisei na bola, velho. Hoje eu estava esperando a pastora descer, estava garoando, eu pus o carro lá na descarga e estava escutando um pastor pregar de manhã, né? E ele disse assim, por que você não se humilha? Por que você não chega até Deus e chora? Ah, eu chorei, irmão. Oxe, chorei. Aí o irmão Geraldo passou até atrás do meu carro, pensou que não tinha ninguém, né, Geraldo? Eu estava escondidinho lá. Aí um outro irmão passou, parou assim, parou em frente o carro, olhou assim, fez. Eu fiz. Não me atrapalha o choro. Às vezes nós precisamos chorar, irmãos. Vocês têm chorado? Você tem se humilhado diante de Deus? Tem chegado para Deus e falado, Senhor, não aguento mais. Lógico. Não murmure no meio da crise. Quando ela chegou no pai, ela não murmurou. Está vendo? Você me deu uma terra seca. Agora eu quero saber como é que eu vou plantar. Não é assim? Não, irmãos, ela chegou e disse, pai, me dá um presente. Você acha que o pai não ia dar? Ela pegou e falou assim, não quero mais essa terra. Pode levar embora. Aonde já se viu terra seca? Eu aceitei Jesus e agora só luta, 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 luta. Só dificuldade, só isso e aquilo. Irmãos, para de murmurar. As bênçãos dos céus, ela vem quando o coração é quebrantado. Amém? A terra que eles receberam era seca, irmãos. Mas não tem importância. Você sabe do Salmo 126, versículo 4? Vamos ler, eu acho tão lindo esse salmo. Eu preguei esse salmo para uma pessoa, ele foi curado na hora. Vamos ler o Salmo 126? Oi? É do encontro das mulheres? Eu roubi. Eu roubi. Salmo 126. Ixi. Salmo 126. Nossa, pastor, o senhor está lá em Marcos. Que isso, Jesus? Tem misericórdia. Salmo 26, versículo 4. Quem achou, leia alto aí, vai. Bem alto. Quem está lendo? Você quer ficar de pé? Vai, lê. Vai, o 5. 6. Ó, ó. E andando. Andando e chorando ou andando e reclamando? Ah, chorando, Márcia? Sua Bíblia é diferente. Ah, é, irmãos. Então, por que você reclama quando a terra está seca? Chora e rega. A história dos Hebreus fala que eles cavaram com as mãos, puseram a semente que tinham ganhado do rei Ciro lá, tamparam e choraram em cima daquela semente. E quando eles choraram em cima daquela semente, a semente prosperou, criou vida. Então, chora. Não reclama. Cada vez que você reclama, você atrasa o que Deus tem que fazer. Eu estou falando isso porque eu sou assim. Às vezes eu vou reclamar, o Senhor fala, para de reclamar. Está reclamando do quê? Uma que eu te tirei da cova. Duas que eu te dei uma família, te dei um ministério, te dei igrejas. O que você está reclamando? Folgado. É, irmãos. Você pensa que Deus não fala para mim que eu sou folgado? Fala, sou folgado. Eu quero tudo para ontem. Não é assim, irmão.
Não é assim. No final do culto, me lembra que eu preciso fazer uma oração aqui nessa igreja. Me lembra, hein? A terra era deserto, mas não era uma terra ruim. Por quê? Porque tinha fontes lá embaixo da terra. Mas também tinha fontes lá em cima no céu. Olha, presta bem atenção. Nessa lição, nós vamos aprender uma coisa forte. Não devemos murmurar do que Deus nos dá, ou permite passar. Tem fontes nesse deserto. Romanos 8, 28. Ó, lê em casa. Romanos 8, 28. Tem fonte nesse deserto, irmão. Você crê? Estou acabando, fique em paz. Tem atitude de fé. Recebeu a bênção? Não recebeu? Tem atitude de fé. Ela chegou para o pai e falou assim: Caleb, tá louco, velho? Me deu uma terra seca, eu vou fazer o quê aqui? Dá um presentinho aí para mim, mas dá um presente assim, né? Caro, uma coisa. Não, irmãos, ela disse: me dá fontes. E fontes. E aí, irmãos, eu vou falar para você o que é fonte inferior, não, superior. Então vamos lá. Muitos não avançam mais porque muita teoria e pouca atitude. Vou repetir. Quando escrevi isso aqui, eu falei: Jesus. Muitos não avançam mais porque tem muita teoria e pouca atitude. Não tem postura e fé de ousadia. Ora e não crê. Pede e não aceita. Pede e nem acha que vai acontecer. Nós, muitas vezes, não recebemos porque temos muita teoria, conhecemos muito a palavra de Deus. Nossa, eu conheço a Bíblia de capa a capa, sei onde é que estão os versículos, sei onde é que estão os antiversículos. Irmão, não adianta nada. Tem gente que não sabe nem ler e recebe mais que você. Tem gente que não ora. Amado Deus e eterno senhorio da minha vida. E o outro chega e fala assim: Jesus, é o seguinte, recebe. Muita teoria e pouca prática. Axa agiu porque ela agiu, o pai reagiu. O céu reage quando nós agimos. E agimos com o quê? Com fé. Diga assim: o céu reage quando eu oro com fé. Então, veja bem, ela agiu, foi pedir, e o pai reagiu, deu. Que coisa terrível. Quem abriu o mar? É? Foi Deus que abriu o mar? Mas Moisés precisou fazer o quê? Tocar com a? Moisés agiu, Deus reagiu. O Jordão foi Deus que abriu? Sim ou não? Quem acha que Deus abriu o Jordão, diga amém. E os outros? Não acha nada, nem sabe. Mas por que abriu? Abriu por quê? Os sacerdotes tocaram os pés nas águas. Então, Josué agiu e Deus reagiu. O cego, Jesus falou para ele assim: o que você quer? Jesus agiu. Não. Ele reagiu, o cego disse assim: eu quero ser. Reagiu. Deus disse: está curado. Então você precisa entender que você precisa primeiro fazer com que Deus reaja. Amém? Lá em Jeremias diz assim: clama a mim. É uma ação. Espera.
Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Reação. Se você clama a ele, reage. Está entendendo ou não? Quer que eu escrevo? Muitos continuam vivendo uma terra seca porque são passivos e não têm atitude de fé. Não vai ter terra molhada nunca na vida. Fontes superiores é primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas é inferiores. Fontes inferiores, as demais coisas. Então, primeiro o reino de Deus e depois, né? Entendeu? E para terminar, nossa, vai acabar cedo hoje a palavra, pastor? Vai, por quê? Precisa 3 horas de palavra para você entender? Você tem que abrir o teu coração, a hora que começa o culto, o primeiro louvor, e a hora que acaba a pregação, você tem que estar cheio, e glória a Deus e aleluia. Está com a terra seca ainda? Pega um balde lá para mim, ô Marciano. Nós vamos jogar água num monte de povo aqui. Vai. Olha aqui. Busque fontes superiores. Como é que eu busco fonte superior? Deus fará coisas impossíveis. Você crê? Fontes superiores. E te dará tudo aquilo que você precisa. Você crê? Fontes inferiores. Você quer o quê? Você quer primeiro, ó, o rapaz lá disse assim: eu vou te dar fontes superiores e inferiores. Primeiro Deus, sobre todas as coisas. Depois, inferiores. Comereis o bem dessa terra. É uma reação daquilo que você faz com ação. Você busca, Deus te dá. Primeiro fontes superiores, depois inferiores. Isso nos fala o seguinte: tem 2 tipos de bênção, a espiritual e a material. A espiritual é superiores e a material inferiores. Se eu busco a Deus, Deus supre as minhas necessidades. Se eu oro ao Senhor, Deus supre as minhas necessidades. Se eu falo com Deus, Deus abre o coração e me abençoa. Entendeu ou não? Está difícil? Vou escrever. Deus só dá àqueles que buscam. Deus não dá para bastardo, Deus dá para filhos. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho, irmão. E você acha que Deus vai rejeitar? Mas nunca na vida. Nunca. Eu ia falar um negócio assim. É que a gente pensa que Deus é um mané, né? A gente pede, ó Senhor, é o seguinte, eu estou aqui e tal, o Senhor entende que eu tenho pouca força e tal, me ajuda aí. Você pensa que Deus é mané? Você pensa que Deus vai falar assim, tá bom. Se eu te der, o que você vai fazer? Não, você vai mudar. Irmãos, presta bem atenção. Um camarada amigo meu, mas muitos anos atrás, eu tinha recém-convertido lá onde eu trabalhava. A pastora falou que não pode falar mais da GM porque não recebo nada de royalties, então não vou falar mais. E aí, irmãos, ele era crente, mais crente que eu, muito tempo. Então ele falava assim: você não dá uma de mané. Ele morava lá, nem sei se está vivo ainda. Você não dá uma de mané, porque Deus não é mané. E eu comecei a entender, eu falei, mas por que ele está falando isso? Porque as pessoas chegam assim e falam assim, ó, Deus, é o seguinte, eu vou mudar, velho. Eu estou mudando. O senhor não viu que eu estou mudando? Você pensa que Deus é cego? E não vê a sua mudança? Ou então você vê, sabe aquele filho que fala assim, não fui eu que mexi não, mãe. Quem foi? Aí, não sei. Não sabe? Não. Quem pegou o negócio que estava aqui? Não sei, mano, não sei. Todo pai é tonto, bobo, né? Mas Deus não, irmãos. Cuidado, hein? Deus não é mané. Deus é Deus, irmão. Deus não tem nada que passa sem que ele possa ver. Não adianta você esconder o dedinho e depois mostrar o dedinho aí. Não adianta, irmãozinho. Viu?
Cuidado com o dedinho, hein? Fica nervoso, mostra o dedinho. Quando vai mostrar o dedinho, morde ele. Você está pensando o quê? Você pensa que Deus não olha se você mudou ou não? Você pensa que Deus não olha se você está com a terra seca ou não está? Você pensa que Deus já te deu muita água para regar essa terra e você continua aí? No bem bom? Não deixa para lá? Deus entende? Deus não entende nada. Deus nessa hora é burrinho. Deus não entende nada. Deus quer que você mude de vida. Se você não muda de vida, Deus não abre as janelas dos céus e não dá fontes superiores e nem inferiores. Acabou. Você vai ficar nessa nhaca. O que diz lá no Isaías 47? Você precisa entender que Isaías 47, ele estava falando que o povo de Israel precisava o quê? Nossa, mas que coisa, velho. Mergulhar. Vou ficar brabo, hein? Mergulhar. Mas eles mergulharam? Não. Aonde eles entraram? Na canela. Ezequiel. Isaías, mas aqui é o outro versículo de baixo, desculpa. Ezequiel. Eu ponho o versículo um perto do outro e acontece isso. Ezequiel 47. O Senhor chama para as pessoas entrarem aonde? Mais profundo. A canela mostra insegurança. No joelho, uma insegurança ainda. No lombo, não sei nadar. Mas Deus quer que você mergulhe, irmãos. Sabe o que é mergulhar no Senhor? Não precisa trancar lá dentro do seu quarto, não, tá? Fechar a porta, pôr uma plaquetinha lá de fora, estou orando. Nada, vai andando por aí, faz que nem o da Luz, vai levando o cachorro para fazer xixi, né? Vai andando aí por aí, e de vez em quando eu vejo o da Luz, ele está lá falando, não sei o quê, mas ele está falando. E daí, qual é o problema, irmão? Vai orar, velho, vai levar o cachorro para fazer xixi. Vai no mercado, vai comprar uns negócios lá, vai pegar o carrinho, andar no atacadão, que nem um tonto nos corredores lá, vai orando. Qual que é o problema, irmãos? Você precisa ir no quarto. Porque se eu não for no quarto, não, irmão, nada. Às vezes eu oro do elevador, do 11º até o térreo. Eu oro, acabou, pronto. Qual que é o problema? Não é um jeito. Mergulhar não tem jeito. Você precisa mergulhar sim. Quem sabe nadar aqui? Sabe nadar? Quem não sabe? Levanta a mão. Quem não sabe? Eu, água para mim é só do chuveiro e não muita força. Porque às vezes eu ponho assim para lavar a cabeça, eu morro afogado às vezes dentro do chuveiro. Então mergulha nessa manhã. Ai, que delícia. Vou mergulhar. Entrar no espírito gostoso. Agora vem aqui. O que diz Isaías 41, 18 e 20? Abre aí. Isaías 41, 18 e 20. Deixa eu tirar os olhos azuis e colocar o verde. O 18 diz assim: abrirei rios nos altos desnudos, quer dizer, não tinha nada, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de água, e terra seca em manancial. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Juntamente porei no ermo os ciprestes, o olmeiro e o bruxo. O bruxo é um tipo de como é que chama? De pinheiro. Então, o que Deus estava falando aqui? Eu abrirei os rios, aonde? Nos altos desnudos. Onde não tinha água, não tinha nada, Deus vai abrir um rio lá. Você crê? Olha para quem está perto de você e diga assim: a terra não vai ficar seca, não. O Senhor fará prosperar o seu caminho.
O Senhor abrirá portas aonde você não vê porta. O Senhor vai suprir aonde você precisa ser suprido. Amém?